Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de economia para engenharia. Lembrando que a gente está estudando o livro do Mankiw e a gente está falando sobre a organização das empresas, estrutura de mercado. Já falou de concorrência perfeita, concorrência monopolista, monopólio, e agora a gente vai falar de oligopólio, que é o capítulo 17 do livro, né? Então, o oligopólio, a gente viu assim, quais são os extremos? De um lado eu tenho monopólio, uma empresa só, dominando tudo, do outro eu tenho concorrência perfeita, muitas empresas, né, produtos únicos. No meio do caminho eu tenho a concorrência monopolista, que são muitas empresas, mas elas diferenciam no tipo de produto, e eu tenho o oligopólio, que é poucas empresas, né? Então é uma estrutura de mercado em que apenas poucos vendedores oferecem produtos similares ou idênticos, né, no mercado, ou seja, são uma concentração de mercado. Geralmente, na mídia, eles chamam isso de monopólio. O sistema bancário tem um monopólio do sistema bancário. Na verdade, é oligopólio. Esse é o termo. Mono é um, aqui é mais do que um. Então, assim, o monopólio, o que acontece? Primeira coisa, as empresas oligopolistas, né, elas são interdependentes, elas não têm relação entre elas, né? Empresas concorrentes, mas são poucas do mesmo setor, né? Então, as ações de qualquer vendedor do mercado pode ter grande impacto sobre o lucro do outro. Poxa, pouca empresa, então qualquer uma mudança que uma mexe no preço vai impactar diretamente a venda da outra, né? Elas podem maximizar o lucro se formarem um cartel, vou explicar por quê, e agirem como monopolistas. Então, se elas combinarem, elas conseguem achar o lucro máximo. As empresas oligopólio precisam de cooperação para agir e o resultado ser monopolista. A gente vai entender por quê. E aí, dentro do oligopólio é tipo 3, 4, 5 empresas dominam todo o mercado. A gente tem o duopólio, duas empresas, né? Então, é um tipo de oligopólio. E aí, o que duas empresas podem fazer? Elas podem fazer um conluio. Uma liga para a outra e fala: o seguinte, só tem nós dois nesse mercado aqui, então vamos combinar aqui as quantidades, os preços que a gente vai praticar, vamos. Então, esse conluio gera o quê? Gera o cartel. Elas montam, é proibido por lei no Brasil, mas elas combinam, elas decidem o preço ser praticado no mercado, então não tem um concorrente, né? E aí, como é que eu chego nesse equilíbrio do oligopólio? Vou mostrar para vocês que é bem interessante. Ele segue uma teoria dos jogos, que eu vou mostrar que acontece o equilíbrio de Nash. A gente vai ver bem fácil depois, né? Que é o que é o equilíbrio de Nash? É uma situação em que os agentes econômicos interagindo uns com os outros, escolhe a melhor estratégia para si. Então, eu vejo o que é melhor para mim e eu vou tomar a decisão no que é melhor para mim. O outro vai tomar a decisão no que é melhor para ele, só que vai dar uma decisão que não é a ótima do grupo. É a minha ótima, a ótima dele, no final gera um conflito aí, que ele chama de equilíbrio de Nash, né? Então, quando as empresas escolhem individualmente a quantidade produzida que maximiza o lucro, produz uma quantidade maior que o nível produzido no monopólio. Vocês vão ver por quê. E menor que o nível produzido pela concorrência perfeita, competição. O preço dos oligopolistas ele é menor do que os do monopolista. Se eles fossem inteligentes, eles poderiam praticar um preço melhor, né, e ter um ganho maior, mas eles não são, acabam, né, por causa do equilíbrio de Nash, eles acabam tomando decisões equivocadas, né? Então, aí, resultado do equilíbrio. Aí volta aquilo que a gente falou no monopólio, né? Quando um vendedor aumenta a produção, eu posso ter dois problemas. Primeiro é o efeito quantidade. Se o mercado aceita aquela quantidade a mais que eu vou ofertar, então meu preço maior que o custo marginal, eu aumento meu lucro. Agora, tem um problema no preço, né? Mais gente ofertando o produto, né? Aumentando a quantidade, eu estou ofertando mais. Eu posso ter uma queda no preço, então eu tenho uma redução no meu lucro, né? E aí, número de empresas em oligopólios. Então, à medida que eu tenho duas, beleza, 3, 4, 5, o que vai acontecendo? O preço vai ficando menor, porque vai entrando gente no mercado, jogando preço mais barato, então né, o preço vai diminuindo. E aí o oligopólio fica cada vez mais parecido com o mercado competitivo, né? Muita gente entrando nesse mercado, então começa a ter uma competição. Aí os preços se aproximam aos custos marginais, que é o caso do mercado competitivo, a quantidade por isso se aproxima ao nível socialmente eficiente. Por quê? Aí entra aquele nível do mercado, não tem peso morto e demais, né? Se tiver muita gente, né? Mas no caso não tem. E aí, para explicar um pouco essa lógica, a gente entra na teoria dos jogos, que a Nash ganhou o prêmio Nobel, tem o filme, assistam o filme Uma Mente Brilhante, que conta essa história dessa decisão, equilíbrio de Nash, é bem legal, assistam o filme. Aí vocês vão entender por que do filme, né? Então, a teoria de jogos, ela estuda o comportamento de decisão das pessoas, né, em situações estratégicas, que é melhor você decidir ali
No filme ele olha lá, eles estão no bar, entra uma loira, uma morena, eles ficam decidindo, eu iria naquela, mas todo mundo iria lá, aí ela iria, né, não ia querer todo mundo, não sei o quê. Então tem todo um contexto interessante de vocês assistirem. Tem a estratégia dominante, que é um jogo em que é a melhor estratégia para um jogador, independente das estratégias escolhidas pelos demais. A gente chama de estratégia dominante, a gente vai ver. Então, assim, para a gente entender, a gente sempre tem que lembrar do dilema do prisioneiro. É muito bom. Então, o que é o dilema do prisioneiro? Mas a gente tinha duas pessoas, Bonnie e Clyde. Os dois, a polícia pegou os dois, levou para a delegacia e eles são acusados de porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma dá 1 ano de prisão para os dois. Beleza. Porém, eles também, a polícia suspeita que eles assaltaram o banco. E aí, se eles assaltaram o banco, vai ter uma pena muito maior do que 1 ano só. Então, se os dois estão sendo acusados de porte ilegal de arma, 1 ano de prisão. Tem a suspeita de assalto a banco. Né? O que pode acontecer? Aí a polícia vai lá, separa na sala e entrevista cada um de forma separada. Falou, Bonnie, é o seguinte, ainda não há provas contra eles, mas se tiver prova testemunhal, aí ele é condenado. Então, só que a polícia faz um combinado para eles, né? Que vocês vão entender por que a polícia faz isso. Que o acordo de delação que a gente vê hoje no Brasil vem dessas teorias dos jogos, né? Então, a pessoa chega para o Bonnie e fala assim, a polícia, falou, Bonnie, é o seguinte, se você confessar o crime e entregar se você confessar, você assaltou o banco e também entregar a Clyde, o que acontece? Eu te solto. Você nem vai ser preso por porte ilegal de arma. Você confessou. Você é réu confesso. Então, se você confessar que você assaltou o banco e ter essa suspeita e entregar a sua parceira, aí a gente vai ter uma prova testemunhal contra ela, ela vai ser condenada a 20 anos se ela ficar quieta. Se ela falar, não sei quem, né, teve assalto de banco, você entregou ela, ela vai presa, você vai solto porque você assumiu que você confessou. Beleza, é uma situação. O que pode acontecer também? O inverso. A gente entrevista a Clyde fala assim, bom, realmente, a gente entrevista o Bonnie fala assim, não sei de nada. Só que aí a Clyde vai lá e fala, eu confesso que eu roubei e entrego o Bonnie. E aí o que acontece? A Clyde a gente vai solta. Ela confessou, réu confessa, ela está solta. O Bonnie ficou quieto e aí a gente tem uma prova contra ele, ele é preso por 20 anos. 20 anos. O que pode acontecer também? Os dois falar, não, eu confesso que eu roubei. E a Clyde falou assim, eu também confesso que eu roubei. Então, como ambos confessaram, vocês terão 8 anos de prisão. 8 anos de prisão. Agora, se vocês dois ficarem quietos, a polícia, não tem prova testemunhal contra nenhum dos dois. Não tem uma testemunha que fala, ele foi. Então, vai ficar só no crime de porte ilegal de arma. Então, que no caso é 1 ano de prisão. Então, a gente não tem mais como condenar vocês por assalto a banco. Legal, então ficou assim, olha só que interessante. Se ambos confessarem 8 anos, se ambos ficarem quietos, 1 ano. O que o Bonnie vai fazer? Ele vai pensar o seguinte, o que é melhor para mim? Se eu confessar, ou eu pego 8 anos se ela confessar também, ou eu sou solto. Agora, se eu ficar quieto, e ela me entregar, eu tomo 20 anos de prisão. E aí você fala, poxa, o que eu vou fazer? Se eu confessar, 8 é solto. Corro o risco de ser solto. Se eu fico quieto, eu corro risco de tomar 20 anos de prisão. Então, eu não vou ficar quieto em hipótese alguma. Eu vou confessar. A Clyde vai pensar a mesma coisa. Então, a estratégia dominante do Bonnie é confessar. A Clyde é a mesma coisa, mesma situação. Então, a estratégia dominante da Clyde, aqui a gente igualou as duas situações só para vocês entenderem, também é confessar. Então, o que acontece? Entra no equilíbrio de Nash, que vai ser, ambos vão tomar uma prisão aí de 8 anos. Porque eles não falam, eu ficar quieto, a Clyde vai pensar exatamente isso. Se eu ficar quieto e ele confessa que eu vou tomar 20 anos de cadeia. E a estratégia dominante para ela é confessar. Ela vai falar assim, para mim é melhor confessar. Para ele também é melhor confessar. Então, se eu ficar quieto, ele vai confessar, ele vai me ferrar. Então, eu vou confessar também. 8 anos de prisão. Essa é a melhor estratégia? Não é. Não é a melhor estratégia. Por quê? Qual que é a melhor estratégia? É essa estratégia aqui. Ambos ficarem quietos. Se ambos ficarem quietos, é a melhor estratégia. Então, é assim como se fosse na escola, né? Todo mundo colou na prova, não sei o quê, eu não sei, tem suspeito, chama o cara e fala, o seguinte, se você entregar não sei quem, você não vai tirar 0, eu vou te dar metade da sua nota. Só que aí outra pessoa tira 0. Aí eu chamo o outro, falo, se você entregar não sei quem,
Mesmo esquema. Aí o que você vai fazer? Você fala assim, né? Se todo mundo ficar quieto, eu não sei, todo mundo tira nota na prova. Então, só que aí o que você faz? Poxa, eu tenho um benefício, eu entrego o cara, se ele me entregar e tal. Então, é essa a situação. É essa a situação. Então, no oligopólio com o dilema de prisioneiro, acontece isso, né? Eu volto agora para as empresas. Quando os oligopólios formam um cartel, eles esperam alcançar o resultado do monopólio, que é o melhor possível para todo mundo. Só que esse resultado é racional para o oligopólio como um todo. Mas cada jogador tem incentivos para trapacear. Não é a sua decisão. Você vai preferir entregar, que é melhor para você. Você não vai querer ficar quieto ali. Então, eles não vão buscar o ótimo do monopólio. Eles vão buscar o ótimo deles, o equilíbrio deles, que é melhor para eles, né? A estratégia dominante deles. Então, assim, como no caso de Lemos, por exemplo, o interesse próprio também torna-se difícil para o oligopólio manter o resultado comparativo com os preços baixos, preços elevados, lucros do monopólio. Então, eles vão buscar ser igual ao monopólio, mesmo, principalmente se for duas empresas só que é difícil. Olha só um exemplo. Jack e Jill, ambos fabricam galões de água. Então, se esse cara fabricar 40 e vender 40, ele lucra 1.600. Se esse também vender 40, lucra 1.600. Se ele vender 40 e o outro vender 30, lucro de 2.000. Opa, então vale a pena vender 40, vai pensar. Porque meu lucro ou vai ser 1.600 ou vai ser 2.000. Agora, se eu opto em vender 30 e esse cara opta em vender 40, meu lucro é o quê? 1.500. Mas não, vou querer lucro de 1.600. Porque se eu vender 30 e ele vender 40, o lucro dele é 2. É melhor eu vender 40 e correr o risco ainda dele vender 30 e ganhar 2 de lucro. Só que o que acontece? Olha só, esse daqui, ó, o lucro aqui do mercado, 40-40, o lucro do monopólio aqui ó, é de 3.200. Então, o lucro aqui é de 3.200 do monopólio. Se fosse uma empresa só vendendo 40. Nesse caso, 40, 30, 4, 5, 6, 7, o lucro aqui é de 3.500. Agora, se vender 60, 30, 30, 60, o lucro é de que, ó, 1.800 para cá, 1.800 para cá, que dá 3.600, né? Ou seja, a estratégia dominante minha é o quê? 40, obviamente. Eu vou pensar o quê? 40, porque ou 1.600 ou 2. Porque se eu abro mão, vendo só 30 e ele vende 40, aí ele lucra 2, eu lucro 1.500. Eu não quero abrir mão do, né? Então, 40. A estratégia dominante dele também, do deal, é a mesma. Então, no final, o que acontece? A estratégia do monopólio é o quê? É essa daqui. O monopólio é vender 60 lucrando 3.600, uma empresa só. E aí dividiria o lucro. 1.800 para cada um. Só que eles não vão pensar como monopólio. Eles vão pensar individualmente. Logo, o oligopólio, pela teoria dos jogos, não age como monopólio, né? Eles agem individualmente. E aí eles atingem o equilíbrio de Nash, que para eles é o máximo de cada um, mas não o máximo global. Né? Isso acontece também com outros exemplos. Aí o livro traz mais 2, eu trouxe aqui da corrida de armas. Isso é legal. Tem lá Estados Unidos e União Soviética, que é a Rússia hoje. Né? A União Soviética na época era socialista. Se esse daqui produz bomba atômica, não produz bomba atômica, os Estados Unidos e a Rússia produz, esse corre risco de ser bombardeado e a Rússia fica segura. Agora, se ela produz bomba atômica, ambos, os dois correm o risco de uma guerra. Agora, se os Estados Unidos produz bomba atômica e esse daqui não, os Estados Unidos fica seguro e esse corre risco. O que eles vão fazer? Vai produzir, obviamente. Eles vão falar assim, eu vou correr risco aqui enquanto eu estou seguro, nem vou ser atacado, vou produzir, então esse que vira a decisão final. Ó. Ambos correm risco. É a melhor? Não. A melhor é o quê? Todo mundo seguro, ninguém correndo risco, então ninguém produz arma. Geralmente as decisões da ONU são acordos da ONU, globais, que incentivam isso, porque se deixar solto, todo mundo vai concentrar nas decisões particulares lá do equilíbrio de Nash. Né? E dessa forma, só para fechar, os monopólios, o que acontece? Na prática, eles vão se juntando, cartel e tal, e aí eles formam trust, né? Que eles se concentram, vai a competição no mercado bancário brasileiro é isso. A gente tem 5 bancos aí, ó. Bradesco, Santander, Itaú, privados, Caixa e Banco do Brasil, públicos, né? Então, e esses privados eles tendem a se concentrar, eles vão se comprando, vai virando, no final, vira só 2 bancos, né? Ou 1. E aí o governo tem que fazer o quê? Criar leis antitrust e leis que impedem esses cartéis e tal. E aí, no Brasil, a gente tem o quê? A gente tem o CAD, como Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que toda decisão de fusão e aquisição que vai ter uma concentração de mercado tem que passar pelo CAD, e o CAD tem que autorizar ou não essa fusão. Então, quando a gente tem lá a BRF, uma fusão entre Sadi e Perdigão, virou, o CAD aprovou, formou a BRF. Então,
entre Antártica e Brahma, teve uma compra e virou Ambev, e assim por diante. Então, essas grandes fusões têm que passar pelo CAD para saber se eles vão dominar o mercado ou não. Se o CAD entender que não, aí eles permitem a fusão, caso contrário, eles impedem a fusão. Então é isso, pessoal. Não tem mais nada, né? Então, basicamente, a ideia é essa do oligopólio, que ela nos remete à teoria dos jogos. Então, assista ao filme lá, Uma Mente Brilhante, que fala sobre o Nobel do Nash. Né? Então, até a próxima aula que a gente vai falar sobre outro assunto. Abraço.